Olá, seja bem-vindo ao programa Frente a Frente aqui na sua TV Mogi News, no canal 15 da sua NET ou no www.tvmoginews.com.br. E eu quero convidar você para uma entrevista hoje de frente comigo com a doutora Raquel Briviglieri. Ela é médica oncohematologista, a gente vai descobrir já já o que é realmente essa especialidade. Ela também é presidente do SECAM e do Instituto Paulista de Cancerologia, o IPC. Doutora, é um prazer recebê-la. Muito boa tarde, o prazer é meu, eu agradeço o convite e estou muito feliz de estar aqui. Doutora Raquel, primeiro começar perguntando, né? Tirando doutora, né? Não, doutora pelo respeito, né? Mesmo porque o seu trabalho, toda a região reconhece, conhece o seu trabalho. Mas eu quero saber como é que chegou a medicina na tua vida. Você nasceu, né, ali perto de Campinas, numa cidade pequenininha, você viveu. E eu sei que seu pai era médico. Exatamente. Conta um pouquinho dessa história. Foi seu pai que te inspirou? Isso, meu pai era aqueles médicos de antigamente, que nem a gente fala, né? O médico de família que ia atender em casa e morávamos numa cidade pequena e ele sempre foi um idealista e ele costumava frequentemente, inclusive, me carregar junto com ele. E ele me inspirou profundamente para seguir essa carreira maravilhosa, né? E aí você resolveu fazer medicina? Resolvi fazer desde pequena. Eu me decidi fazer medicina muito novinha. E veio parar como em Mogi das Cruzes? Pois então, aí eu comecei a prestar vestibular, eu terminei o colegial, prestei vestibular aqui, passei, fiz medicina aqui, conheci o meu marido na faculdade, que é mogiano, e em seguida eu fui para São Paulo fazer residência e especialização, mas me casei com esse mogiano, voltei para cá e adotei Mogi das Cruzes como a minha cidade. Isso há uns 40 anos, mais ou menos. Exatamente. Já faz um tempo já. Mas por que fazer oncohematologia? Vamos começar. Onco, de oncologia, de câncer. Isso. E hematologia, que é o estudo ali daquela especialidade do sangue. Isso. Por que oncohematologia, doutora? Bom, para fazer oncohematologia é necessário primeiro ter a especialização em hematologia e hemoterapia, inclusive, que é a parte transfusional de sangue. Então a gente tem que estudar todas as doenças do sangue. E entre elas estão as doenças malignas, os cânceres, né? Por exemplo, a leucemia, os linfomas. E aí a gente praticamente se subespecializa, né? Dirige muito a atuação para a parte oncológica da hematologia. Mas eu ainda faço hematologia geral. No dia a dia. Então, hematologia, as doenças do sangue. Exatamente. Aí, onco, as doenças ruins do sangue. Exatamente. É mais ou menos isso aí, né? Doutora, hematologia. Pouca gente conhece essa especialidade bem, não é? Pouca gente conhece. Por quê? Ela não costuma estimular muita gente a seguir, né? Mas eu felizmente trabalho comigo na minha clínica, eu tenho mais 3 profissionais dedicadíssimos, porque hematologia é complexo. O sangue é um órgão complexo, ele é um órgão que está em contato com o organismo todo, então alterações em qualquer ponto do organismo se refletem no sangue, e não é uma especialidade muito fácil, então não é muita gente que se entusiasma. Acho que também é uma questão de empatia, né? Eu me apaixonei pela hematologia. E hemoterapia, como é que é o trabalho? Hemoterapia é a parte de transfusão de sangue. Do sangue. Ninguém sabe, mas existe o médico hemoterapeuta. Não é só o banco de sangue. Você tem que saber indicar transfusão, o que transfundir, quanto transfundir, tanto que a gente, como hemoterapeuta, na maioria das vezes em que outros colegas indicam transfusão, a gente costuma contraindicar, né? Então, a hemoterapia é essa parte de transfusão de sangue. Entendi. Mas, e a hematologia é o estudo das doenças do sangue. E você foi lá para oncohematologia. Por exemplo, então a gente tem a anemia, que seria a doença benigna. E nós temos a leucemia, que é maligna. Exatamente. Seria mais ou menos isso. Exatamente. Agora, doutora,
leucemia é a mais famosa da oncohematologia, é isso? A leucemia e atualmente tem se ouvido falar muito mais em linfoma, né? Em função da nossa presidenta, Tetido, né? O Gianecchini e outras pessoas de expoentes aí famosas. Então, ouviu-se falar mais de linfoma, mas até então ninguém falava sobre linfoma. Mas realmente leucemia é a doença mais conhecida e é uma doença até romantizada, né? Que tinham filmes, que tinham atores que tinham leucemia e fatalmente iriam morrer, né? Graças a Deus. Também, né? Que não morreu, mas ficou aquele drama de tirar o cabelo, né? Exatamente. Que era uma leucemia esse drama todo, junto com os filmes, ficaram lá no passado. A nossa realidade hoje, graças a Deus, é outra. A realidade é outra hoje em relação a isso? Muito diferente. Por quê? O que mudou? Mudou o conhecimento sobre a doença. Hoje nós conhecemos, assim como se mapeou o DNA do corpo todo, nós conhecemos muitas alterações genéticas que acontecem nas doenças de sangue, não só as malignas, mas particularmente nas malignas, e o desenvolvimento de medicamentos que atuam especificamente nas células alteradas. E isto chama medicamento para célula-alvo, né? Porque a quimioterapia, o que é um tumor? O que é o câncer? É uma célula que nasce, se reproduz e não morre. Então, qual é o tratamento para isso? Matar a célula, que é a quimioterapia. Só que quando você mata a célula doente, você mata as células boas também. E isso traz os efeitos colaterais, dentre eles a queda de cabelo. Né? Porque o cabelo é a célula do corpo que mais se reproduz. Então é a primeira que morre. E hoje em dia a gente já tem tratamentos que atingem só a célula doente. Por causa desses mecanismos genéticos que a gente passou a conhecer. E mudou tanto que hoje existem medicamentos tomados por via oral que trouxeram uma perspectiva de controle de doença que substitui até transplante de medula óssea em alguns casos. Nossa, está evoluído assim, doutora? Muito. Então, assim, leucemia é a doença do sangue. Vamos explicar como é que funciona a leucemia para a gente poder tratar. Isso. Diferente do linfoma e diferente, por exemplo, de outros cânceres do sangue. Mieloma, por exemplo. Como é que a gente lida com isso, diferencia isso? As leucemias, via de regra, elas nascem na medula óssea, no tutano do osso, que é lá onde se fabrica o sangue. E as leucemias, a célula começa doente, começa a se multiplicar, tomar o espaço das células normais, e aí a pessoa fica com anemia, debilitado, com hemorragia. Então a leucemia é essa doença que compromete o organismo como um todo. Os linfomas também podem comprometer o organismo como um todo, mas eles se iniciam no sistema linfático, que é mais nos gânglios. Pode ser em qualquer parte do corpo, mas que tenha gânglio, que tenha o sistema imunológico, baço, gânglios da região cervical, aqui do tórax, o mediastino, no abdômen, na região inguinal, dentro do abdômen. E esses cânceres podem se disseminar e invadir outros órgãos. O câncer do sistema linfático. E o mieloma? São doenças completamente diferentes. O mieloma é uma doença que também se origina na medula óssea, mas que compromete os ossos. O osso fica frágil a ponto de o paciente ter fraturas espontâneas. Né? Só de andar, de se locomover, ele tem. Esses são os mais famosos, não são? Os cânceres mais famosos do sangue, digamos assim? São. São os mais comuns? São mais comuns. Certo. São os mais comuns. Você lidando com isso no dia a dia, né? Hoje a cura está mais fácil, doutora? A cura está mais fácil. Hoje, se você pensar no câncer de um modo em geral, o índice de cura está acima de 50%, em alguns casos acima de 70%, em outros acima de 90%.
Que é um número ótimo, perto do que nós tínhamos há 20 anos, por exemplo. Maravilhoso. Quando praticamente, vamos falar aqui na minha especialidade, todos os pacientes com alguns tipos específicos de leucemia faleciam, morriam. Né? Eu trabalhava com um professor da Escola Paulista de Medicina e ele recebia pacientes do Brasil todo. E vinham crianças e vinham adolescentes e aquilo acabava com a gente, porque a gente sabia que era uma questão de tempo só. E hoje não. E esses, por exemplo, mieloma, linfoma e leucemia, se trata com químio e rádio também? Isto. Também. Depende do tipo. Depende do tipo, do grau. Do grau, né? Porque tem... A maioria deles com quimioterapia e alguns casos com radioterapia coadjuvante. E você trabalha também com doação de medula? Como é que funciona? Eu falo assim, por exemplo, eu estou no banco de doação de medula. O que isso quer dizer? Porque as pessoas acham que vão lá abrir você para tirar sua medula, né? A gente tem um medo dessas coisas, né? É bom desmistificar isso, sabe? É tem muito mito em torno disso, né? Eu não faço transplante de medula óssea porque o transplante ele é complexo, não no procedimento, mas no cuidado com o paciente. Que fica com a imunidade extremamente debilitada. Então, tem que ter grandes centros e centros de referência para transplante de medula óssea. Mas existem os bancos, sim, de medula óssea. Como funciona isso? E agora o Brasil participa de bancos de medula óssea internacionais. Então, às vezes, um paciente nosso brasileiro recebe medula óssea vinda dos Estados Unidos. Né? E vice-versa. Porque já fica um banco lá de dados. Comum. Como funciona isso? Você quer doar medula óssea? Ótimo. Não tenha medo que vão te tirar uma parte do osso. Você simplesmente doa uma amostra de sangue. Eu já fiz isso. Para o banco de medula óssea. Eles vão identificar os principais genes responsáveis pela compatibilidade ou rejeição da medula e deixa lá no banco. Certo. Quando aparece um receptor que necessita, eles vão cruzar os dados. Se você for um doador potencial para esse receptor, você vai ser chamado. E aí você vai ser anestesiado e vai haver aspiração com agulha. Não vai abrir você. Não é cirurgia, não tem corte, não tem nada. É uma agulha mais grossa. São agulhas mais grossas para aspirar esse tutano. O tutano. E em ossos, chama? Não, é medula óssea mesmo. É medula mesmo. O tutano. É o tutano. Que é nas costas, doutora? Não, o tutano tem todos os ossos. Mas a gente costuma usar ossos chatos. Aí é a medula espinhal. O que é osso chato? Osso chato. Osso chato é ótimo, não sei o que é osso chato. Bacia, por exemplo, é osso estreito, osso chato. Estreito. A gente costuma usar, colher a medula de ossos chatos. Costuma-se colher a medula óssea das costas é uma bobagem. É a medula espinhal nas costas, a medula nervosa. Não é o tutano do osso. Não tem nada a ver com medula óssea. Com medula óssea. Não, a gente tem uma mania de achar que é nas costas. Não tem nada a ver. Nada a ver. Então vamos desmistificar isso. A medula das costas faz parte do sistema nervoso. Não tem nada a ver com a medula. A medula óssea fabrica o sangue. São dois órgãos completamente distintos. Então geralmente é da bacia, por exemplo. Normalmente é da bacia que se tira. Aí aspira, vai para uma bolsa, tipo bolsa de transfusão de sangue. Essa bolsa vai ser, passa-se um catéter no receptor e ele vai receber essa medula como uma transfusão. Certo. E o organismo, a natureza é muito sábia. Vai lá e... Essas células se alojam na medula óssea do receptor. E vão se reproduzir. Hoje já tem muito mais doação de medula do que antigamente. Muito mais. Aqui você já encaminhou várias pessoas? Várias pessoas. Quando que chega que é necessário isso? O transplante? Em alguns casos específicos, a gente sabe que estatisticamente o transplante funciona melhor do que a medicação. Tudo é baseado em estatística. Estatisticamente funciona melhor. E em outros casos, ele entra como uma segunda ou terceira opção de tratamento.
nas recidivas, quando a doença volta. Certo. Né? Em outros casos, a gente já faz assim, quando a doença entra em remissão, para consolidar a cura, a gente faz o transplante. Fechado. De medula óssea. Viu quanta coisa a gente já aprendeu hoje? Eu já aprendi um monte de coisa. E você? Doutora Raquel Breviglieri, comigo aqui no Frente a Frente. Eu já volto, não saia daí. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. De frente comigo hoje a doutora Raquel Breviglieri, que também é presidente do SECAM. E eu quero falar com a doutora Raquel de um assunto interessante, doutora, que é, você citou a presidente Dilma Rousseff, né? Nós temos o ex-vice-presidente, o ex-vice Lula, o ex-vice dele, Zé Alencar, temos o Oscar, temos a Ana Maria Braga, o Oscar inclusive que está agora com câncer, né? Tratando um câncer no cérebro. Ana Maria Braga, uma lista de pessoas famosas, Giannichini você já citou, que têm câncer e chegaram para a sociedade, para a imprensa, olha, eu estou com câncer, eu estou com linfoma, eu estou com leucemia, ou estou com câncer no cérebro, que é o caso do Oscar, que a gente ficou sabendo há pouco tempo. Qual que é a importância de nós falarmos câncer, de não ficarmos assim, aquela doença maldita, sabe aquela doença, né? Porque ainda temos preconceito e quando a gente fala da doença, não é muito mais fácil a gente lidar com ela, doutora? Não tenha dúvida. É um lema para a gente que lida com isso, falar sobre isso, inclusive não esconder do doente. Que a gente já tem trabalhos, não se contava, né? Era aquela conversa de a família chorando atrás da porta, o doente sabendo que tinha alguma coisa errada, e eles fingiam que não contavam e o doente fingia que não sabia. Mas isso não leva a nada, isso é muito ruim. E o câncer é uma doença profundamente estigmatizada, porque ela sempre foi ligada à morte. Entretanto, essa situação vem mudando ao longo dos anos drasticamente e rapidamente. Então, essas personalidades públicas enfrentarem a doença desta forma, colocando de frente e dizendo para a população, eu estou procurando tratamento, eu espero que sirva de estímulo para que as pessoas procurem se cuidar, para as pessoas procurarem o seu médico, para as pessoas fazerem, enfim, a prevenção do câncer, que é a parte mais importante. Claro que nós estamos muito avançados no tratamento, mas se a gente puder prevenir, é muito bom, né? E o desconhecimento da doença é muito grande. A gente observa no SECAM, que tem muitos pacientes, que alguns deles têm vergonha de ter câncer. Eles não conseguem verbalizar isso, né? Ainda tem medo. Ainda tem medo. Nós tivemos um caso recente numa campanha que nós fizemos com o Instituto Maurício de Souza de prevenção do câncer infanto-juvenil, que o menino, o filho da paciente, da mulher com câncer de mama, ouviu a palestra, ouviu para falar sobre o câncer, procurar o médico e tal, levou o folheto para casa e foi se reconciliar com a mãe, que ele tinha se afastado da mãe quando a mãe ficou careca, ele tinha vergonha dos amigos. E ele não queria contar para ninguém que ela tinha câncer. E quando ele presenciou a campanha, ele viu que não era nada disso. A mãe foi dar esse feedback para a gente lá. Não, foi muito gratificante. Câncer, né? E tem tudo isso, tem essa coisa da família não saber lidar, porque a família inteira fica doente, não fica, doutora? A família. É uma doença muito grave. Muito grave, né? Muito grave. É uma doença muito grave, que mexe com toda a estrutura familiar. Porque a primeira coisa que, se eu falar para você, está com câncer, doutora, você fala, você não que você é evoluída, mas assim, você vai falar para mim, eu vou falar, meu Deus, eu vou morrer. Não é verdade? A primeira coisa que vem à mente da gente é o nosso conceito de finitude, né? Eu sou finito.
Eu posso morrer a qualquer momento. Mas a gente não pode morrer a qualquer momento, doutora? É porque a gente não é uma bobagem não isso? A gente não gosta de pensar na morte. Mas a morte, ela é uma consequência natural da nossa vida. Exatamente. Então, tanto que nós fazemos trabalho lá no SECAM de tanatologia. A gente faz trabalho de lidar com morte e a gente acompanha famílias de pacientes que perderam os pacientes quando a doença vence, porque é uma coisa que tem que ser enfrentada também. Mas, doutora Raquel, como é que você olha para um paciente e fala, você está com leucemia, por exemplo? Como é que é esse sentimento para o médico? Olha, eu acho que varia de pessoa para pessoa. No seu caso? Eu sou uma pessoa muito emocional. E eu costumo carregar o problema do paciente, trazer para dentro de mim. E eu não fico bem quando eu dou uma notícia dessa, porque eu sei que o meu paciente não vai estar bem. Ele vai estar chocado num primeiro momento, porque o que isso transmite é um choque. Nesse primeiro momento, ele nem ouve muita coisa além da notícia. Num segundo momento é que eu vou conseguir passar para ele as expectativas, o que fazer. Geralmente tem alguém da família junto? Normalmente tem alguém da família junto. Mas normalmente a gente conta para o paciente. Porque o diagnóstico médico é um segredo médico para o paciente. Ele pode querer que eu conte ou não para a família. Entendi. Né? Então, tem casos que a pessoa não quer contar? Tem casos. Como é que lida com isso? Puxa, difícil. A gente tem um trabalho com psico-oncologista que vai tentando ligar, porque todo paciente de câncer, todos passam por 5 estágios diferentes. Vamos lá. Primeiro a negação. Né? Por que eu? Segundo é a revolta. Por que eu? Essa é a segunda, então. Terceiro é a barganha. Ele se apega a alguma coisa, fé, religiosidade. E aí é o caso daquela mulher que tem câncer de mama, fala, ai meu Deus, se você me deixar viva até o casamento do meu filho, já tá bom. Né? Aí vem o casamento do filho, ela fala, mas agora até nasceu meu netinho, né? Isso, então, até meu netinho se formar e vai vivendo, né? Vai vivendo, é a fase da barganha. Depois é a fase da depressão. E por fim a fase da aceitação. A depressão que é um problema assim complicado, porque tem algumas pessoas que param aí, não é? Olha, tem pessoas que param em várias fases. Param em várias? Mas a depressão não é a pior? Não sei te dizer isso, porque quando o paciente está naquela fase de revolta, ele não aceita a ajuda, doença. Ele não aceita a doença, ele não quer se tratar. É uma coisa difícil também. Então a gente precisa saber, inclusive, que momento a gente vai abordar o paciente para tentar ajudar. A gente precisa por ter isso essa que precisa de uma equipe, né? Multidisciplinar. De médicos, psicólogo, terapia. Exatamente. Não é verdade? O médico sozinho não dá conta disso. Que é o tal do tratamento multidisciplinar. Todo paciente precisa. Todo paciente precisa, sem exceção. Né? Precisa da fisioterapeuta, precisa do assistente social, precisa ter o cuidado com o cuidador, porque o tratamento da doença é uma coisa intensiva, isso exige muito da família, o cuidador fica estressado, consumido, a gente precisa cuidar desse cuidador também. E interessante, você como presidente do SECAM, está com 10 anos, aí eu sei que você já deve ter visto de tudo, mas eu também já vi muita coisa pela Rádio Metropolitana, né? Faço ideia. Durante muitos anos fazendo programa de rádio diariamente. É interessante, doutora, como o homem às vezes larga uma mulher com câncer, mas a mulher não larga o homem com câncer, né? Você não tem ideia. Como é que pode? Nós fizemos uma estatística. O marido fala, essa mulher aí... Porque ela, claro, ela está deprimida, ela está doente. Vocês fizeram essa estatística? Me conta. Dentro do SECAM. Me conta. Então, não é uma população mas que reflita... Mas dá uma noção, né? Mas dentro daquelas pacientes com câncer de mama, mais de 50% delas foram abandonadas pelo marido. Como é que pode, doutora? E se viram no meio da doença
para cuidar da família e dos filhos e frequentemente como provedoras do lar, porque o marido às vezes abandona e deixa, inclusive, de contribuir financeiramente, porque ele não quer saber mesmo. Só que a mulher não larga o homem, né? A mulher não larga o homem. Como é que pode, né, doutora? E a mulher, já é da mulher procurar ajuda. Por exemplo, você vai no cuidar, SECAM, né? Cuidar. Ela é mais suscetível a isso, a ser ajudada e a ajudar. Mas isso vem mudando muito timidamente, mas vem mudando. A gente tem recebido no SECAM mais homens procurando ajuda e a gente tem recebido. Nós fazemos curso de cuidadores. A gente também tem um setor do SECAM que também dá apoio aos cuidadores. E nós temos recebido homens. Agora, querendo... Você acha que tem como mudar querendo, isso? assim, noções de como cuidar da pessoa doente, porque eles não fazem ideia. O homem é mais concreto do que a mulher. Então, eles vão procurar informações. É tímido ainda isso, é muito tímido, mas eu acredito que isso mude. Aqui na região, nós sabemos que nós temos um problema em relação à quimioterapia, radioterapia, com o fechamento do centro oncológico, os problemas que nós tivemos com o Hospital do Câncer, Dr. Flávio Isaías Rodrigues. Como que você enxerga esse problema, por exemplo, de ter que mandar um paciente até São Paulo fazer radioterapia? Olha, eu acho o seguinte, eu penso que todo cidadão tem direito à saúde. E eu penso que a nossa região é grande e é referência para diversas outras cidades. Então, se contarmos a população da nossa região, ela supera 1 milhão, né? E eu acho que o Estado tem que se responsabilizar pelo tratamento desses doentes. Acho que tem que ser aqui em Mogi, esse tratamento. Mas acho que nós estamos falando de uma coisa muito séria e esse tratamento tem que ser feito de maneira muito humanizada, idônea. Né? E humanizada e idônea, claro. Porque séria, fala-se né? séria. Tratamos de vida. Acho que o Estado tem que ajeitar a situação aqui em Mogi. Você está esperando que isso se resolva o mais rápido possível? Quer dizer, já faz mais de 1 ano e meio isso. Eu ouvi do pessoal do SUS que o Estado está muito empenhado em resolver essa situação. E eu quero acreditar nisso. É a expectativa. É a expectativa. O IPC, ele atende só os pacientes que são de convênio? De convênio particulares, infelizmente. E vocês fazem químio aqui em Mogi? Químio aqui. E rádio aonde? Radioterapia? Em São Paulo. Em São Paulo. Em São Paulo. Mas vocês é que cuidam desse paciente? Nós transportamos o paciente, nós levamos e trazemos esse paciente. Não é sofrido ir para São Paulo algumas vezes? Nessa situação, não. A gente proporciona muito conforto. Mais humanizado. Eles vão numa van, com todo o conforto, tem acompanhante, tem um tratamento diferenciado quando chega lá, porque logo na entrada de São Paulo, eles são os primeiros a ser atendidos. Já tem todo um esquema. Tem todo um esquema. Então, no caso dos nossos pacientes, não. Mas isso é muito diferente de um paciente humilde que não tem nem como pagar a passagem para São Paulo. Aí é que tá, doutora. Né? Aí é que tá. Quando você não tem um plano de saúde, que é a grande maioria, não é muito mais difícil? Não tenho a menor dúvida. Eu acho que... Mais sofrido, que eu digo. Não tenho a dúvida. Isso é difícil. Eu vejo no SECAM, não estou falando nem de tratamento, estou falando da pessoa ser auxiliada. Às vezes, a gente vai ver porque faltou nas oficinas, que a gente tem esse controle, né? Na oficina de pintura, de canto, enfim, vai ver, doutora, eu não tinha dinheiro para ir. Então, veja, não tem dinheiro para vir aqui, que dirá para São Paulo. Então, eu acho que esta é uma questão que tem que ser resolvida. Mas, na minha opinião, a população, é o Estado que tem que resolver isso. Estamos aí na expectativa, tá vendo, né? A doutora Raquel Briviglieri falando da expectativa do governo do Estado. Estamos esperando essa solução. Os pacientes de quimioterapia estão sendo tratados na região do Alto Tietê, no Hospital Luzia de Pinho Melo. E, por enquanto, ainda estão sendo enviados de radioterapia para São Paulo, para o IPC, geralmente, né? E IPC não. ICESP, perdão. IPC é o seu. Que ICESP. é um centro de referência. Você veja, mas é longe. O Estado... Não, mas o que eu quero dizer com isso? O Estado
fez um centro de referência, não é nem nacional, é mundial. Por que não fazer aqui? Exatamente. É isso que a gente está cobrando. A doutora tem toda a razão e a gente está aguardando isso também aqui. Vamos falar para você aqui na TV Mogi News. Depois do intervalo, a gente vai falar de espiritualidade. É verdade que a gente aqui faz um câncer? Você acredita nisso? Depois do intervalo, não saia daí. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. Voltamos de frente comigo hoje aqui, a doutora Raquel Breviglieri. E eu quero falar um pouquinho, antes de falar de espiritualidade, de prevenção. Doutora, dá para prevenir câncer? Que história é essa? Como é que eu previno câncer? Previne esse câncer, na verdade, nós somos os grandes causadores dos nossos cânceres, porque você veja a polêmica em torno da Angelina Jolie, que fez a mastectomia tirou radical. As 2 mamas. Ela tem a mutação que predispõe ao câncer. Isso, e a mãe teve câncer e a tia também morreu de câncer. O que não significa necessariamente que ela vai ter o câncer. Então, muitas pessoas têm outras mutações que predispõem a outros tipos de cânceres, que também não se sabe se vai ter ou não. Mas os fatores externos influenciam muito. O que é fator externo? É cigarro, o tabaco, que é a primeira grande causa. Um horror, uma praga, né? É uma praga que dá câncer de pulmão, que é um dos que mais mata. Câncer de pulmão, câncer de bexiga, câncer de boca, laringe, né? Tudo está associado ao tabaco. Do tabaco. Hábitos alimentares, né? Comer muita gordura, bebida, comer muito enlatado, embutido, muito sal. Então, o nosso estilo de vida tem tudo a ver com o início de uma doença maligna. Além do nosso terreno genético, obviamente. Então, toda a qualidade de vida é isso. É fundamental. Mais equilíbrio. Mas também, prevenção de câncer, a gente tem que falar em procurar médicos sistematicamente, quando fazer isso, as mulheres a partir de que idade, o homem a partir de que idade, o que deve fazer, ir no urologista, fazer colonoscopia. Então, são informações que a população tem que ter. Colonoscopia, doutor. Muita gente não sabe nem o que é. Né? Fala endoscopia, é mais conhecida. Mas colonoscopia, as pessoas não sabem que depois dos 40... A necessidade. A necessidade, ainda mais eu que tive câncer, meu irmão teve câncer no intestino. Então, aí você tem que ficar de olho. Mesmo colonoscopia. Tem que fazer colonoscopia. Né? Mas assim, as pessoas não sabem disso. Não as pessoas também não têm acesso, a maioria. Não tem. Então, nós temos que divulgar, disseminar a informação. Procure o seu médico nestas situações. Você sabe que o Instituto Paulista, nós estamos terminando 7 vídeos de 7 tipos de cânceres diferentes. Quais? Os mais importantes? Os mais frequentes. Tá, mama, na mulher colo e no de útero. Mama, colo de útero, pulmão, próstata, intestino, e assim por diante. Os mais famosos. Os mais famosos. Esses vídeos vão ser sobre prevenção de câncer. E nós vamos fazer campanhas e nós vamos locar esse vídeo numa mídia e vamos dar acesso às pessoas a essa mídia, a esse vídeo, e lá nós vamos falar, quem quiser conhecer vai saber. Nós estamos em fase terminal disso daí. Bacana. Porque precisa se falar. Fora os livros, que eu sei que vocês têm livros editados. Que livros são esses? Nós fizemos alguns livros com os profissionais do Instituto Paulista de Cancerologia, a editora Manoli, sobre cuidado da dor no doente com câncer. E já existem 2 livros editados de prevenção do câncer e um que vai sair agora. Inclusive, nesses 2 últimos de prevenção, eu escrevi o capítulo de prevenção das doenças do sangue. Né? No sangue, como é que previne? A prevenção, ela é a prevenção secundária. Primária é procure seu médico ao primeiro sintoma de mancha roxa. Aí a gente explica quais são os sintomas. E a secundária é o diagnóstico precoce. Certo. Né? Então a gente ensina tudo isso. Como fazer isso. E eu pergunto da espiritualidade. É verdade que nós que fazemos o nosso câncer, doutora, eu sei que tem uma corrente muito grande, né, de especialistas, de médicos que dizem o seguinte: a pessoa deprimida, ela tem mais propensão a morrer com câncer.
ou é você quem faz seu câncer? Mágoa faz câncer. Que história é essa, doutora? A gente sempre ouve, né? Mágoa faz câncer. Não, não é que mágoa faça câncer. Que mágoa Mas faz, em doutora, compensação, na vida da gente? Eu gostaria muito de falar nisso realmente, porque, principalmente para os meus colegas, porque a maioria deles costuma ser extremamente cético. Né? Muitos médicos são até ateus, né? São céticos. E a gente tem que entender. É fato, é comprovado, a pessoa deprimida tem mais gripe que pessoas que não estão deprimidas. E a gripe, ela ocorre em função de baixa de imunidade, né? Tá, então, falando de gripe. Estou falando de gripe. Tá. A baixa de imunidade predispõe a todo e qualquer tipo de doença. Isso significa que eu vou ter câncer porque eu estou deprimido? Não. Mas se eu estou deprimido, eu me alimento mal, eu fumo e eu tenho uma alteração genética, eu tenho mais um fator. Então, aí eu vou ter câncer. Então, na verdade, o jeito que a gente vive, o corpo, ele não se dissocia da mente. Como você lida, né? E ter uma mente espiritualizada, uma mente boa. Mente sã, corpo são. Mente sã, corpo são. A pessoa que é mais autoastral, é verdade também que tem mais propensão a melhorar com o câncer. Nós temos comprovadamente a observação do paciente com câncer, com o mesmo tipo de câncer, o paciente que está muito bem espiritualmente, fisicamente, mentalmente, e o paciente que está deprimido. O paciente que está deprimido evolui pior. Né? Isso já é provado. Isso já é provado. Interessante. Né? Interessante porque eu vi uma entrevista de várias, que eu já vi, com o Gianecchini, né? E ele fala do repensar a vida e de que sempre tinha certeza que ia dar certo. Né? E ele está super bem, já voltou ao trabalho e tudo mais. Essa é uma maneira boa de se pensar sobre o câncer. Ótima. Evidentemente, o jeito que ele esteve lidando com a doença. Evidentemente que não é só isso que vai definir o prognóstico dele. O tratamento dele foi VIP, óbvio, né? Óbvio. Mas... Né, doutora? Mas isso ajuda muito. Isso ajuda muito, ajuda o próprio paciente, ajuda a família, ajuda o ambiente e a gente pode falar como se falava, o universo conspira a favor, né? Quando se cria essa circunstância. Né? Tá aí então. Um pouquinho sobre o câncer, né? A gente pôde aprender hoje e agora com a doutora Raquel Breviglieri, jogo rápido. Um ídolo, doutora? Ayrton Senna. Foi um cara fantástico. Eu acho. É um cara batalhador, persistente, né? Que foi até o fim das coisas e eu o admiro. Livro de cabeceira? É Médico de Homens e de Almas, da Taylor Caldwell, que é a história de São Lucas, que foi médico nos tempos de Jesus. E é um livro fabuloso. Bacana. É. Filme? É um filme muito antigo, que os novos não vão saber, chama-se Tributo. É um filme com o Jack Lemmon. Por coincidência, ele tem um câncer e ele repensa a vida dele. Bacana. E os amigos fazem um tributo a ele. Uma frase? Não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Eu acho que a nossa vida tem que ser movida a isso, né? Bem isso, né? Vamos lá e vamos fazer. Um exemplo de vida? Meu pai. Que já faleceu. Que já faleceu. Mas deixou um legado. Que deixou um legado moral, para mim, impensável. Doutor? Luiz Cardinale. Hobby da doutora? Viajar. Sempre que eu posso, né? Quando consegue, Quando né? eu consigo. Cor preferida? Azul, sem dúvida. Dia ou noite, doutora? Noite. Eu sou uma pessoa notívaga, eu não produzo muito logo cedo. Em compensação, a madrugada é minha amiga. O que faz nas horas vagas? Eu leio muito. Estudo, que a gente não pode parar de estudar, mas leio livros também, gosto. Bacana. Você é boa em quê, doutora? Sou boa em? Eu sou boa em criar coisas, ter ideias e ir atrás. Que eu sou uma pessoa persistente, eu diria até teimosa, né? Eu não desisto da coisa. Então, a minha cabeça não para. Eu estou sempre pensando em coisas novas, criando. Eu acho que
Não sei se isso é uma qualidade, mas eu sou boa nisso. Você é péssima em quê? Eu sou péssima em guardar nomes. Eu passo cada vexame com isso, porque a minha memória é visual. Eu nunca mais esqueço de você se eu a vejo, mas eu não consigo lembrar os nomes. Lembranças de infância, você tem? Tenho. Eu tenho lembrança da minha casa em Cordeirópolis, que era uma cidade pequena, de interior, com meu pai, com a minha mãe, numa vida que a gente não consegue mais dar para os nossos filhos hoje em dia. Mais bucólica, né? Mais bucólica. Um esporte? Eu não pratico, mas eu admiro muito tênis. Bacana. Né? O que você curte na internet, doutora? Eu não sou uma pessoa altamente tecnológica, mas eu me comunico com os meus filhos pela internet frequentemente. Eu respondo os meus e-mails, trabalho, né, pela internet, e eu leio notícias, eu gosto muito. Um lugar? Uma cidadezinha do extremo sul da Itália que chama-se Taormina, na Sicília. Acho que é um dos lugares mais lindos que eu já vi. Legal, até bacana. Hoje. Vale a indicação. Vale a indicação. Qual o seu sonho? Olha, eu tenho muitos sonhos, né? Eu acho que o principal sonho é viver, deixar para os meus filhos um mundo justo. Um mundo em que as pessoas consigam atingir os seus objetivos por mérito. Eu acho que hoje em dia está difícil isso. E outro sonho que eu tenho é envelhecer dignamente, produzindo, ajudando, sem incomodar ninguém. Você tem medo de ter câncer? Não, não tenho medo de adoecer. Não. Eu não tenho medo de adoecer. Eu tenho medo de dar trabalho. Eu tenho medo de ter limitações e de não conseguir continuar produtiva porque eu produzo 24 horas por dia. Esse é um medo que eu tenho. Você não suporta nos outros, doutora? Falsidade. Nossa, terrível. Medo de quê? Dessa limitação. Dessa limitação. Mania. Tem mania? Tenho. Eu tenho mania de organização. Organiza tudo? Terrível. Eu sou perfeccionista e eu quero tudo organizar, tudo, em todos os aspectos da minha vida. Imagino. Né? E isso incomoda um pouco, né? Eu imagino. Gostaria, doutora, de aproveitar a sua presença aqui hoje na TV Mogi News para você deixar uma mensagem, né, para os nossos telespectadores, para os nossos internautas que estão assistindo a TV Mogi News agora. Olha, a minha mensagem o mundo hoje está muito frio, né? Os valores estão se perdendo, eu sinto muito isso no convívio no SECAM com os pacientes, a começar da família. Então, eu gostaria de transmitir a vocês que me ouvem, que a gente resgate esses valores, né? A retidão de caráter, a gratidão. A capacidade de ser grato é uma coisa muito importante. A lealdade, a dignidade, a gente tem que resgatar esses valores e passar para as gerações futuras. Essa é a minha mensagem. Vamos resgatar os nossos valores, que o mundo está precisando disso. Bacana. E você escolheu Vivaldi, né, na verdade, interpretada por um Nigel Kennedy, né, por um violonista, é isso? Violinista. Violinista. Isso. Por quê? Essa música é uma música que me toca muito, e esse violinista, eu o conheci, ele é uma figura excêntrica, ele não parece violinista, ele é uma pessoa toda punk, assim, e ele toca lindamente, e é uma música que me toca. Bacana. Né? Muito legal. Doutora, muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço. Obrigada pelos seus conhecimentos. Imagine, eu tenho que agradecer a oportunidade. E eu quero fazer um convite, se você me permitir. Por favor. Às pessoas que queiram conhecer o nosso trabalho social, a ir ao SECAM. O telefone é 4794-7003. Todo mundo convidado. Todo mundo convidado. Obrigada, doutora. Tá? Obrigada a vocês. Tá, então, ó, tem agora as 4 estações de Vivaldi com o Nigel Kennedy, especialmente para fechar o programa. Agradeço muito a doutora Raquel Breviglieri pelos seus conhecimentos, por contar um pouquinho da sua história. Eu espero que você tenha gostado.
E agradeço a sua audiência e você ter estado aí comigo até agora. Um beijo bem grande e até o próximo programa. Um beijo e até lá.